Gente, boa tarde. Hoje, quarta-feira, e nós vamos ter aula de quê? Ciências, isso mesmo. Olha a minha imagem, gente. Parece um monte de moléculas, um monte de células. Isso mesmo. Mas, abra o seu livro aí na página 30, onde nós iremos falar sobre poluição e desperdício. Isso mesmo, vamos falar sobre essa poluição da água e o desperdício que nós temos e realizamos todos os dias com a água. Nós aqui já estudamos sobre a importância da água para os seres vivos, como que a gente pode, o que a gente pode fazer com a água, né? Já pesquisamos reportagens aí sobre a água e hoje nós vamos falar dessa questão aí que tem deixado não somente nós como cidadãos, mas os próprios governantes, pessoas responsáveis por estas questões. Então vamos lá. Lá na página 30 vocês vão ver um desenho de dicas para usar conscientemente sua água. Mas antes disso, a gente tem observado que o ser humano, né, o homem, no sentido homem e mulher, tem modificado muito o ambiente com construções, com arrancar de árvores, tudo isso. Com essas modificações trazem sérias consequências para o nosso ambiente. Vamos observar algumas? Olha aí, gente, uma delas é essa poluição. As pessoas não têm esse cuidado de jogar o lixo no lixo, de fazer a separação do lixo. Lembra da reciclagem? Lembram do RR? Isso mesmo. Se a gente não realiza essa reciclagem, não realiza essa preocupação aí, é o que acontece. Aí o que vem acontecendo? Quando vem uma chuva, sai levando tudo. O desmatamento de floresta mesmo contribui para a falta de água. E isso a gente tem observado que sem a chuva o calor é muito grande e acaba acontecendo o desmatamento. O desperdício e a poluição fazem com que muitas cidades não tenham água. Isso, ó, com a poluição, ó, olha como que fica difícil. Como é que seria para reutilizar, né? Pois é. Então nós temos que aprender que precisamos cuidar do nosso ambiente. Porque não somente o ser humano, mas o próprio animal, a planta, depende dessa água. E a gente acaba ficando aí extinto disso tudo. A gente também observa aí o desperdício do nosso dia a dia. Olha, o moço no celular e a água sendo despejada na borracha, os bueiros abertos, o menininho bebendo a água com a torneira ligada. Isso mesmo, são os desperdícios que acontecem e que a gente realiza no nosso dia a dia. Fique ligadinho que tem uma surpresinha, hein? O vídeo que nós vamos assistir agora vai nos mostrar o que nós realizamos no nosso dia a dia, mas que podemos fazer ao contrário para ter essa preservação aí, esse cuidado e não ter muito desperdício de água. Fique aí. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce e apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país, e o Cerrado é onde nascem diversos
nossos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do cerrado já se foi, e em 4 anos desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Então, pessoal, fiquem ligados com tudo que vocês ouviram, hein? E vamos tentar poluir menos, né? Fazer a nossa parte de jogar as coisas nos lugares certos e evitar o desperdício no nosso dia a dia. Um beijo e até amanhã.